Bom dia. Bom dia, Rabino. Vamos estudar hoje a Parashat Tetzaveh, conforme a gente vem estudando. Lê a Parashat, um resumo pelo menos da Parashat do que está escrito, sem muitas explicações para a gente tentar cobrir toda a Parashat. E a gente está agora na Parashat que ela fala principalmente sobre as roupas do Kohen Gadol. Não tem historinha, não tem drama, é um pouco mais difícil da gente acompanhar, mas vamos lá. Apertem seus cintos. Então, a primeira coisa, logo no início, a Torá fala para a gente que o povo de Israel tinha que trazer para Moshe Rabbeinu o azeite puro que ele seria usado por Aaron para poder acender a menorá. Esse azeite era feito com todo um procedimento especial. As primeiras gotas da azeitona vinham, eles pegavam das oliveiras dos melhor lugar de Israel para poder produzir deles o óleo para menorá. E você tem a mitzvah de todos os dias, o Aaron ele tinha que ir lá acender a menorá, ou o Aaron, ou os seus filhos futuramente teriam que acender a menorá todas as tardes no Beit HaMikdash. Essa é a primeira coisa que a Torá chama, né, que a Torá nos ordena. E logo de cara você vê uma coisa curiosa, que essa é a única parashá de toda a Torá, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu até o final da Torá, que não aparece o nome de Moshe. E Deus se refere a Moshe, em vez de falar, e Deus disse a Moshe, está escrito, vai atá, e você. O motivo clássico é porque Moshe Rabbeinu, quando Hashem, curiosamente, na próxima parashá, ele não queria perdoar o povo pelo pecado do bezerro de ouro, e Moshe Rabbeinu ele falou, bom, se você não perdoar, tira meu nome de toda a Torá. Apaga meu nome. Como Hashem conta nossas palavras, especialmente do tzadikim, se o tzadik ameaçou, mesmo que não aconteceu, a ameaça fica. Então, uma parashá ficou sem o nome dele. Essa é a explicação clássica. A explicação mais profunda é que quando você fala veatá e você, estou falando com a essência. Quando eu falo com teu nome é um adjetivo, uma convenção social para a gente poder se comunicar. Você não precisa do teu próprio nome. Então, já que Moshe Rabbeinu entregou a si mesmo, se arriscou totalmente pelo povo de Israel, então Deus fala com ele de uma maneira mais profunda. Veatá e você. Diretamente. E agora, então, a Torá fala para a gente que você tem que fazer roupas para Aaron, o seu irmão, lechavod u letiferet, que seja para honra e para a beleza. As roupas da pessoa tem que trazer honra para ela, e o Kohen Gadol, em especial, tem que ter beleza. Alguns meses atrás a gente estudou as halachot sobre como a pessoa deve se vestir. A pessoa tem que se vestir com honra, a pessoa tem que estar limpa, a pessoa tem que estar com roupas boas, mas não roupas caras, não roupas que sejam extravagantes. Já o Kohen Gadol, ele tinha que usar roupas extravagantes. Ele representava o povo de Israel e a beleza exterior representava a sua beleza interior. Ele tinha que vestir essas roupas. Se faltasse uma das roupas e ele entrasse para trabalhar, ele tinha pena de morte. Para entender como era importante esse uniforme que ele usava. E aqui a Torá, nessa parashá, dá para a gente as orientações detalhadamente como eram feitas cada uma dessas 8 roupas do Kohen Gadol, e é isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa, a Torá fala, você deve dizer para os sábios de coração, ou seja, não bastava um artesão, tinha que ser um artesão com intuição, com uma conexão a mais com Hashem, e eles vão fazer as roupas para o Kohen Gadol. Quais são as roupas? E aí a Torá enumera, então vamos ver agora uma por uma dessas roupas. A primeira era o efod. Deixa eu olhar se aqui atrás ele tem os desenhos. Tem aí os desenhos? Ótimo, escolha. Esse aqui deve ter também. Ó, pronto, tem aqui também. Ok, então aqui está o efod. O efod, talvez você pode chamar de um avental. Vou colocar aqui no vídeo para quem quiser ver, certo? Ele era um avental e ele tinha, dos dois lados, ele tinha como se fosse uma faixa, aquela faixa para a gente poder amarrar na cintura,
e atrás ele tinha como se fosse suspensórios. E essa é a primeira roupa do Kohen Gadol. A Torá descreve para a gente como que ele era feito, o material que ele era feito, e aqui em cima, onde ele terminava o suspensório em cada um dos ombros, ele tinha um espaço que lá você colocava uma pedra, uma na direita, outra na esquerda. E você tinha o nome das 6 tribos aqui do lado direito e o nome das 6 tribos aqui do lado esquerdo. Esse era o efod. É? 3 tribos. Boa, boa. Às vezes, então, 2 das tribos eram contadas juntas, que era a tribo de Efraim e Menashe. Então, como ambas eram filhos de Yosef, então escrevia nesse caso Yosef, em vez de Efraim e Menashe. Então, Reuven, Shimon, Levi e Eudá, e aí depois a última, o Yosef, quer dizer, penúltima, que seria Efraim e Menashe, então eles se resumem numa só. Então, a gente fala de 12 tribos, eram 13, mas às vezes a gente fala Efraim e Menashe, na divisão das terras de Israel, por exemplo, aí Levi fica de fora. Levi fica de fora porque eles não recebiam a porção da terra de Israel. Então depende aonde a gente está falando, uma delas ou 2 se juntam ou uma não faz parte. Pergunta pertinente. Muito bom. Próxima. A próxima roupa que a Torá descreve para a gente tem o mitznefet, que era uma roupa especial do Kohen Gadol. Qual que era essa roupa? Então ele era um chapéu, um turbante. Esse turbante ele era feito, na verdade, de uma fita. E essa fita ia enrolando, enrolando, e você conseguia dela se fazia esse... Tem aí o desenho? Bom, tem aqui também, quem quiser ver. Tem aqui os 2 formatos dos turbantes. Não, não, esse é o tzitz. Esse é o tzitz. Ele vai aparecer depois. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, logo em seguida, você pode ver aqui que eles tinham aquilo que é chamado mirnasaim. Mirnasaim, em hebraico, é calça. Era mais um calção do que uma calça, certo? Mas eles tinham que vestir esses... bom, essa fazia parte das roupas do Cohen. Agora, você tinha... Vamos ver se dá para ver aqui o Meil. Aqui ele está tudo junto? Vamos ver. Vou mostrar um por um. Depois você tinha, se você olhar isso daqui, parece um roupão que ele ia por baixo. Aqui é o Cohen comum, ele tinha que vestir 4 roupas. O Cohen Gadol tinha 4 roupas a mais. Então, esse se chamava o Ktonet, que era como se fosse um roupão. Para o Cohen normal, bastava, isso já era suficiente. Mas o Cohen Gadol, ele ainda tinha um manto por cima, azul. Vamos ver se dá para ver aqui. Esse está aqui cinza. Não sei se dá para ver. Ele se chama o Meil. E aí, nós temos o Roshen. O que é o Roshen? O mais famoso, que eram as 12 pedras com os nomes das 12 tribos do peitoral do Cohen Gadol. E a Torá fala para a gente que esse Roshen ele ficava preso naquele suspensório em cima e embaixo como se fosse uma correntinha, ele ficava preso aqui embaixo. Ele não podia se desgrudar desse efod que a gente falou antes. Ele tinha que estar totalmente conectado. Em cada uma dessas pedras, você tinha os nomes das tribos e você ainda tinha os nomes dos patriarcas que estavam escritos, Avram, Yitzhak e Yaakov, e no final estava escrito lá, Shiftei Ka, as Shvatim, as tribos de Yudkei, as tribos de Hashem. Isso eram as roupas do Kohen Gadol. Faltou alguma? Não falei do tzitz ainda. Tá, vamos falar do tzitz. Mais um detalhe. Em uma dessas roupas, aquela que era um manto que ele colocava por cima, o Kohen Gadol ele tinha, que eu falei que ele era azul, ele tinha sininhos nas suas bordas embaixo. Esses sininhos, a Torá fala, tem discussão como eram exatamente, Pamon, Zav, Rimon, etc., mas a princípio era alternado um bolinho de lã, que a Torá chama de Rimon, que seriam como se fosse um formato de uma romã, e Pamon é um sino. Então, sino romã nas bordas inferiores dessa roupa. Quando o Kohen Gadol ele se aproximava,
ele se já ouvia o barulho de longe. Quem já percebeu, quando a Torá está chegando, dependendo do tipo da coroa, tem os sininhos em cima da coroa, você vai andando, ela vai fazendo um barulhinho. Então, a Torá fala que o Kohen Gadol, quando ele chegava, ele tinha que vir com essa roupa que tinha que ter esse barulho, Venishma Kolob Voel HaKodesh, e se podia ouvir o som de quando ele estava entrando, de quando ele estava saindo. Isso é algo essencial também para as roupas do Kohen. Fala. Os sininhos têm alusão à roupa do Kohen Gadol, né? E os sininhos da coroa. Não, os sininhos da Torá não, só dei como exemplo, não. A coroa que nós colocamos na Torá é uma alusão a algo que a gente viu semana passada, de que em cima do Aron HaKodesh, da construção do Aron, se tinha coroinhas. Essa era um formato, a borda dele era feita de coroinhas. E aí se chama Keter Torá. Ele simboliza o Keter Keuná, a coroa da Torá. Provavelmente por isso que a gente tem esse Keter em cima da Torá, fazendo alusão a essa coroa que tinha lá no Beit HaMikdash. Lá não era exatamente uma coroa que você colocava em cima da Torá, era uma enfeite que tinha no próprio Aron, mas era chamado Keter Torá. Quando a gente fala que hoje em dia a gente não consegue cumprir grande parte das mitzvot, eu vou dar um exemplo de uma mitzvah que está nessa paraxá, que você nunca passaria por essa mitzvah. Uma das obrigações é de você não... O Roshen, que era o peitoral, ele não poderia se separar do efod. Tem risco de você transgredir essa? Tem esse risco? Acho difícil, certo? A gente nem tem essas roupas hoje em dia. Outra, o meil, que era aquele manto azul, a Torá fala, veloi careia, você não pode rasgar. Tem chance da gente rasgar? Não tem chance. Então, esses são exemplos de mitzvot que estão muito longe da gente transgredir. O significado delas, com certeza, é aplicado para o dia de hoje. Mas são várias mitzvot que são muito longe da nossa realidade. A proibição de você entrar no Beit HaMikdash, o Kohen Gadol, ou o Kohen, sem as roupas adequadas. Claro, a gente pode aplicar no nosso dia a dia, você tem que estar bem vestido para poder servir a Hashem, etc. Fala. Uma pergunta. Essas mitzvot que a gente, obviamente, não pode fazer e acaba não fazendo, a gente tem mérito por isso? Por deixar de fazer essas proibições? É uma discussão entre os sábios. A pergunta é, eu estou dormindo, eu estou fazendo as 365 mitzvot proibitivas, se estou dormindo, não estou fazendo nada delas. Mas uma opinião é que você está ganhando méritos. Mas o mérito maior, ou conforme talvez a maioria das opiniões, é você cumpre essa mitzvah quando você está de cara, você se depara com essa situação e você vai lá e abre mão. Eu poderia agora estar fazendo um pecado, veio a situação e eu vou lá e abro mão. E aí, então, a Torá considera que você cumpriu essa mitzvah. Então, é uma machloket, na verdade, é uma discussão. Achei que você ia fazer outra pergunta, é que nós sabemos que a nossa Neshama tem que vir aqui em várias encarnações para poder cumprir todas as mitzvot. Cada mitzvah, ela corresponde a uma parte do nosso corpo. E se falta uma mitzvah, falta uma parte do seu corpo. Então a pergunta é, tem leis que elas são exclusivas ao Kohen Gadol, ao rei, etc. Então, as do rei não temos que fazer, porque o rei ele é a cabeça do povo. Já vale para todo mundo. As outras, tem algumas que são situacionais. Ou seja, se você for divorciar, Deus nos livre, você tem que fazer através de um gueto. Você não tem uma mitzvah de dar o gueto para tua esposa. É uma mitzvah situacional. Fala. Não tem mitzvah que o senhor pode fazer quando o gueto. Sim, boa. Então, aí que eu vou chegar. Essas mitzvot, que elas estão limitadas à época do Beit HaMikdash, então, tem duas coisas. Primeiro, as nossas almas já estiveram aqui. E elas provavelmente já tiveram, ou no Mishkan, ou no primeiro templo, ou no segundo templo, ou nos templos intermediários que tiveram entre o Mishkan, do deserto, até a construção do Beit HaMikdash, que a gente pôde cumprir essa mitzvah. Mas tem mais uma coisa, uma explicação bonita que eu vi, que quando nós trabalhamos em sintonia, o povo de Israel está unido, então a tua mitzvah eventualmente vale para mim. Então, algumas estão ligadas com a época, então só se eu tivesse naquela época. Mas muitas delas, se você é Levi, eu sou Cohen, você é Israel, o outro é o rei, vamos supor, se a gente está unido, então a tua mitzvah eventualmente vale para mim. Ou se eu facilitei você
para você poder fazer a sua mitzvah, então, eventualmente, vale para mim também. Então, algumas formas diferentes. Mais um detalhe, os korbanot que a gente não pode fazer, a reza que nós fazemos, a gente fala que as nossas palavras, que os nossos lábios, eles completem, que eles façam, sejam como se fosse, sejam aceitos como os korbanot que foram feitos perante a Hashem. Agora uma pergunta mais mística, assim. Uma alma que era Cohen, ela pode voltar como não Cohen, ou Pode, um homem pode. volta como mulher, ou vice-versa. Por que ela... Bom, a Neshama Você pode voltar em vários formatos, inclusive Deus nos livre, um dos piores castigos quando você volta no formato de uma pedra. Ou seja, uma parte da tua, Deus nos livre, parte da Neshama, ela está completamente limitada ao ponto de não conseguir se expressar de forma nenhuma. Isso pode ser, Deus nos livre, até um castigo para a alma. Então, ela pode vir de várias formas. Só animal também. Homem e mulher é uma questão física, tá certo? A Neshama não tem sexo, certo? Então a Neshama pode vir num formato, em outro formato, ela não tem, é igual a energia elétrica. Ela pode alimentar qualquer instrumento, qualquer máquina. Dependendo do formato da máquina, você vai usar ela para esquentar ou para esfriar. Para falar a verdade, eu não entendo muito de almas. Para ser bem honesto, eu estou falando baseado no que nossos sábios trazem para a gente, que eles entendiam, certo? Tinha uma das roupas do Kohen Gadol, talvez a que mais chamava a atenção, e a mais que estava lá para enfeite, não tanto como roupa, que era uma placa que ele vestia na testa dele, era uma placa de ouro, que era chamada de tzitz, e essa placa ela era presa na cabeça, com fios que a Torá descreve para a gente, e lá estava escrito Kodesh la Hashem, sagrado para Deus. E essa era provavelmente acho que era a roupa mais sagrada que ele tinha, que tinha o nome de Hashem escrito, e um midrash famoso de que quando o povo de Israel fez a guerra contra os midianitas, lá mais para o final da Torá, com Bilam, que ele veio lá, trouxe as moças, ele tentou amaldiçoar, não conseguiu, aí ele trouxe as moças de Midian, e aí o Bilam e sua turma, eles eram feiticeiros, e com as forças da impureza, eles conseguiam se levantar do chão, inclusive voar. Tinha uns drones nas costas, provavelmente. E aí, o Aaron, com o seu tzitz, quando ele olhava para cima, o tzitz meio que se direcionava para eles, e aí eles caíam e morriam. Tanto é que está escrito claramente na Torá que o Bilam, ele morreu na espada. O que quer dizer na espada? Na sua própria espada. Ele caiu em cima da sua própria espada. Então, a alusão que eles realmente estavam no ar, e com o tzitz eles caíam, porque a força de Tumá, ela se desaparece completamente com a presença da Kedushá. Então, esse era o tzitz do Kohen Gadol. um raio laser. Todos os desenhos animados, super-heróis, etc., são baseados em Midrashim. Só que eles são tirados do contexto. Esse tzitz, ele tinha algo muito especial, que ele tinha a força com a presença do Kohen Gadol e com a reza do Kohen Gadol, mas o Aaron, vestindo essa roupa, ele trazia perdão para o povo de Israel. Que isso é uma das coisas que a gente lamenta com a destruição do templo. A gente não tem o Beit HaMikdash, que eu posso ir lá e fazer um sacrifício para terminar a minha expiação. Faço tchuvá, mas ainda falta aquele presente, aquele abraço final, que é o Korban. Esse tzitz, certos pecados, ele só do Aaron vestir esse tzitz, isso já trazia perdão para o povo de Israel. Aqui a gente vê a importância, a responsabilidade de um líder comunitário, o comportamento dele, ele pode trazer méritos, ou, Deus nos livre, o contrário, para o povo de Israel. Já contei essa história, mas acho muito bonita, da nossa responsabilidade um pelo outro. A gente falou que, às vezes, eu não consigo fazer uma mitzvah, mas uma outra pessoa faz por mim. Aquele acordo, eu estudo Torá, você trabalha, e um dá um mérito para o outro, um dá o outro sustenta. Mas que tinha um comentário, que tinha um rabino, um sábio, eu não lembro qual era, que ele estudava 23 horas por dia. E aí, uma vez alguém chegou, rabino, 23 horas?
Não sei se é uma anedota ou não sei se é possível. 23 horas? Ele falou, sim. Por que tanto? Não pode diminuir um pouquinho? Ele falou, porque se eu diminuir um pouquinho do meu estudo, o Gabai da outra cidade, ele vai casar com uma não judia. Como assim? Eu vou te explicar. Eu estudo 23 horas. O meu assistente, Rabino, ele estuda, bom, se eu estudo 23, ele se contenta com 22. O assistente dele, o aluno dele, se contenta com 20. E assim vai diminuindo. O outro nem estuda. E outro talvez nem cumpre. Até que lá no final da fila, aquele outro que já está balançando se ele casa ou não casa, ele vai acabar, Deus nos livre, se casando com a não judia. Então é uma explicação muito, é uma anedota importante para entender a responsabilidade que o Kohen Gadol, ou um rabino, ou qualquer pessoa, porque a gente funciona como um único corpo, que se eu aumento no meu estudo, eu vou impactar todo o resto. Se eu diminuo, não é uma responsabilidade só minha, eu impacto todos os outros. Quando a gente estuda, a gente, por exemplo, qualquer pessoa, a gente pode fazer a intenção de ajudar. Nosso estudo... Que seja pelas outras pessoas? Com certeza. Você com a intenção ou sem intenção, o teu estudo ele impacta todo mundo. Especialmente está escrito que o estudo da Torá das crianças, por exemplo, você não pode parar eles do estudo, inclusive para construir o Beit HaMikdash, que é a casa de Hashem. Porque o mundo se sustenta com o hálito, com as palavras que saem da boca das crianças do estudo da Torá. Então, o mundo ele funciona em sintonia, a gente tem uma responsabilidade um pelos outros. Depois a Torá fala para a gente que eles tinham que agora passar por uma inauguração. O que quer dizer uma inauguração? Quando a pessoa ela se forma, você tem aquela colagem de grau, formatura, entrega os diplomas, coloca aquele chapéu engraçado, que até hoje eu não entendi porque se usa aquele chapéu, mas é a tradição, certo? Então existe uma formatura. Qual que é a ideia da formatura? Por que eu preciso de uma formatura? Para consagrar o que fez. Terminar com broche. Terminar. Que mais? Broche de ouro. Alguma filha já se formou? No colegial, não? Você tem formatura? Apresentação de dança. É? Por que se faz uma formatura? Para comemorar que acabou, graças a Deus, nunca mais? Então, eu comentei essa história faz uns 2 meses atrás, mais ou menos. Que uma vez tinha uma menina que ela era dançarina. Uma grande dançarina. E aí ela chegou toda orgulhosa para uma pessoa estranha e falou, olha, eu sou uma dançarina, ganhei o diploma, ganhei em primeiro lugar na competição. Aí a pessoa vira e fala, legal, pode mostrar alguma coisa? Pode mostrar, eu quero ver. E aí ela fala, não, é justamente por isso que eu tenho o diploma. Com o diploma, eu não preciso ficar mostrando para cada mexicana que vem duvidar da minha capacidade, eu preciso mostrar e me provar para ele. Está aqui o diploma e com isso eu me provo. Eu trouxe isso em relação aos milagres da saída do Egito, que a gente não precisa que a Hashem todo dia mostre para a gente milagres que quebrem a natureza. Justamente tem o diploma chamado Torá, está aqui escrito, registrado. Não é porque hoje você acordou e fala, não, Deus, eu quero ver se você existe mesmo, me fala, eu quero ver, mostra o milagre aí. Não preciso, já está aqui no diploma, já está aqui registrado. Foi o que eu tinha comentado da outra vez. Mas o que acontece? Quando você vai fazer uma conclusão e se faz uma festa, não é graças a Deus que acabou. É um marco para você agora saber, agora eu estou preparado para poder ir para o campo de trabalho. Agora eu estou preparado para entrar no Beit HaMikdash. Entrar no Beit HaMikdash e agora se tornar alguém que vai trabalhar, precisa de exercício. Os Kohanim trabalhavam por 5 anos, treinando, até eles poderem executar o trabalho no Beit HaMikdash. Até então eles eram como chama? Assessores, eram estagiários, até eles estarem realmente prontos. 5 anos. Era difícil, mas não era tanto. Mas para você poder trabalhar, você tinha que estar realmente totalmente preparado. E na hora que você está preparado, você faz essa conclusão. Mais do que uma conclusão, é uma preparação. A gente está acostumado a olhar para essas festas de formatura, terminei, ufa, graças a Deus, não tem mais prova. Não, é a celebração que você agora está pronto para começar. E é isso que a gente faz quando a gente faz um sium de Torá. Eu terminei uma Masechet.
Ufa, graças a Deus, me livrei. Não, que bom, agora eu posso voltar a estudar de novo, agora com mais profundidade. Então essa ideia que a inauguração, que a Torá vai falar, que eles tinham que trazer um sacrifício especial para isso, era para marcar esse momento. Tudo que é especial precisa de preparo. E ao término desse preparo se fazia essa conclusão ou a inauguração do trabalho dos Kohanim. Fala. Como o novo Kohen Gadol ele era designado? O novo Kohen Gadol ele era designado pelo tribunal, Supremo Tribunal. Eles apontavam um novo Kohen Gadol e tinha o Kohen Gadol, preciso ver se ele tinha no dia que ele começasse, se ele tinha algo especial, mas o Kohen Gadol ele tinha sim um korban, sacrifício diário que ele fazia. Isso era exclusivo do Kohen Gadol. Quer dizer, a priori, ninguém sabia quem ia ser o próximo. Quer dizer, ele era designado por um tribunal, é isso? Ele era designado por um tribunal. Ah. Ele tinha que ter várias qualidades. Sim. O Mará descreve para a gente as qualidades dele. E a única coisa é que ao longo do segundo templo, isso se corrompeu. Então as pessoas compravam a vaga, ou quem era mais próximo do reinado, quem tinha melhores laços políticos, ele que ganhava a vaga do Kohen Gadol. Ficava somente um ano. Até Yom Aí ele Kippur. morria, chegava em Yom Kippur, ele morria. Mesmo assim, eles apostavam, eles queriam. O kavod da pessoa é tão grande que a pessoa sabe, mesmo que eu vou morrer, mas ó, imagina, eu vou morrer no Yom Kippur, na frente de todo mundo vai falar de mim, falem bem ou falem mal, mas isso depois, quando se corromper. Como se corromper no segundo tempo. Seria como um castigo. Sim, sim, eles não estavam prontos. Se você não estava pronto para entrar no Kodesh HaKodashim, você não tinha... Antes não tinha isso. Não, nos primeiros não. Nos primeiros não. Ele queria entrar com uma corda, né, para qualquer coisa puxar. Sim, tinha a cordinha. E aí a Torá conta para a gente como, em detalhes, como que era essa inauguração. Por 7 dias eles tinham que vestir essas roupas e fazer sacrifícios, etc., até eles poderem estar agora já oficializados dentro do trabalho do templo. E a Torá descreve isso extensivamente. E mais para o final da Parashá, Hashem fala a frase-chave, concluindo todas essas duas parshiot que falam sobre a construção do templo e as roupas e o início do serviço, Veshachanti betoch bnei Israel, e aí eu vou residir dentro do povo de Israel, que era a frase original que Hashem tinha falado, o motivo pela qual eu preciso ter uma casa, Ve'asuli migdash, Veshachanti betocham, faça para mim um migdash, um santuário, e eu vou morar, eu vou residir neles, que significa dentro de vocês. E por último, curiosamente, a Torá parece que, esqueci de falar um negócio. Faltou, espera aí, tá acabando, deixa eu voltar uma coisa que ficou esquecida. O que tinha ficado? Não, Deus nos livre, não que Deus esquece, tudo é preciso, inclusive, nós sabemos que não existe uma ordem necessariamente cronológica da Torá, mas isso ficou por último, e o último fica aquela ideia, o último é mais querido, etc., que agora Deus fala para fazer, deveria estar lá na paraxá anterior da semana passada, e Deus fala para fazer um altar, não o altar que a gente viu semana passada, que era dos korbanot, e sim o altar onde se fazia o incenso. Havia 11 especiarias diferentes, que diariamente o Cohen, um Cohen escolhido, na verdade, sorteado, ele ia lá, e ele fazia ele pegava, na verdade, era tem aqui, talvez tenha o desenho desse altar, que ele é chamado Mizbeach HaZahav, o altar de ouro, e nele se fazia esse sacrifício, as 11 especiarias. Está aqui. Aqui está o altar de ouro. Quiser ver? E nele se fazia o Ktoret. E como que se fazia esse Ktoret? Então se pegava, na verdade, brasas, e a brasa misturada com essas especiarias, ela dava esse cheiro especial, era composto de 11 especiarias, uma delas, inclusive, é uma especiaria de mau cheiro, mas simbolizando que, independente de quem seja, todo mundo tem que estar e tem que se elevar para Hashem. Pergunta: depois de tudo isso, eu falei do... Tá. Depois de tudo isso, o pessoal talvez já perdeu a paciência, por isso que todos os anos eu evito ficar falando os detalhes do Mizbeach, os detalhes
do Mishkan, porque você fala, bom, tá, beleza. E aí era de esse fio, era o outro fio, essa roupa, outra roupa, o que tudo isso me importa? E é difícil realmente nessas parashiotas a gente pegar alguma mensagem para a gente no nosso dia a dia. Vou pegar só essa última passagem, que é o Ktoret. O Ktoret, eles faziam um cheiro especial e Hashem aprecia o Ktoret de certa forma até mais que os Korbanot. A palavra Ktoret, em aramaico, Ktoret significa Kesher, quando a pessoa está amarrada com Hashem. Isso, na verdade, a gente tem que fazer através da nossa tefilá. Hoje não tem outro jeito, a gente tem que fazer através da nossa tefilá, que a gente tem que realmente se conectar com Hashem. Alguma dica mais que a gente pode tirar dessa paraxá? Você fala, principalmente eles decoram. Decoram o Ktoret. Por quê? Então, trazendo aqui, eu falei que tinha um sorteio. Quando os Kohanim eles entravam para trabalhar durante a semana toda, eles trabalhavam por uma semana, eram turnos, então era o turno de uma semana. Eles faziam um sorteio cada dia de manhã, assim começava o trabalho, para saber quem vai fazer o quê. Quem vai levar a cabeça do animal para ser ofertada, quem vai fazer o Ktoret, por exemplo. Esse Ktoret, existiu uma regra que é a seguinte: sorteio é sorteio. Ah, mas eu já fui sorteado na outra vez. Já fui sorteado ontem. Sorteio. Caiu, não tem problema. Agora, o Ktoret se dava para quem ainda não foi. Então, se caía em alguém que foi, você sorteava de novo, dava para outra pessoa que ainda não foi. Por quê? O Ktoret, além de ele ser muito especial, ele trazia, na verdade, riqueza para aquela pessoa. E por isso, então, mas segular as pessoas fazem questão. Primeiro, a gente tem que ler o Ktoret tanto de manhã quanto à tarde, antes do Minchá. Mas você falou, você tem alguns panfletos, folhetos especiais, escritos de uma forma diferenciada, etc., do Ktoret, porque hoje que a gente não tem o Ktoret, mas a gente tem essa segulá ainda é válida. Se você quer riqueza, você fazer a leitura do Ktoret de uma maneira especial, devagar. Tem aqueles que contam, quando você fala as 11 especiarias, você conta nos dedos, você vai, Atzari, Vatsiporen, Chamenah, etc. Você vai contando um por um até chegar o 11. Quando chega o 11, você precisa de novo começar do zero, só para avisar, porque não tem dedo suficiente. Que mais? Difícil? Então você conta aí. Pode falar. De qual delas? Hoje em dia não há quem saiba. Então, a Gemara conta pra gente, obrigado, bem lembrado, a Gemara conta pra gente que havia uma família especial que eles sabiam o segredo do Ktoret. O que quer dizer o segredo? Uma das especiarias se chamava Malé Ashan. Ashan em hebraico é fumaça, aquele que levanta a fumaça. Porque no Beit HaMikdash havia essa especiaria que através dela, acredito que de forma milagrosa, a fumaça ela subia retinha, em linha reta. E não tinha teto no Beit HaMikdash, não podia ter vento. Independente, ela subia em linha reta. E a Gemara conta para a gente duas histórias daqueles que fizeram Lechem Apanim e daqueles que fizeram Ktoret, de que eles tinham um segredo, e esse segredo era familiar, eles tinham medo que outras pessoas soubessem, e eles cobravam muito caro por esse serviço. Até que os Rahamim decidiram mandar eles embora, contrataram outro, só que não deu certo. A mesma coisa aconteceu com os pães sagrados. E aí eles tiveram que aumentar o valor deles, porque eles viram que isso era uma exclusividade dessa família, que eles tinham esse segredo. A Gemara conta que uma vez tinha um descendente dessa família, que ele estava caminhando, e de repente ele fala, opa, o que aconteceu? Acabamos de passar, não posso falar aonde, mas a gente acabou de passar no lugar aonde tinha aquela maleachá, naquela planta secreta, que somente os familiares sabiam. Quando o Mashiach chegar, em breve a gente vai voltar a saber. Estou aberto para ainda comentários. Quem sabe a gente vai lembrando mais detalhes curiosos. Tinha alguma coisa que eu não lembro exatamente, mas justamente tinha que ter o barulho do sininho. Boa, muito bom. Penishma kolo bevoi lakodesh. A Torá faz questão de que quando o Kohen Gadol viesse, você pudesse saber que ele está chegando. Por isso ele tinha os sininhos embaixo que tocavam. Então, primeira coisa, quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, a mensagem é Venishma kolo, você tem que ouvir a kol, você tem que ouvir a voz.
E os sábios extraem daqui de que quando a gente vai para algo Kodesh, para algo sagrado, assim como ele ia entrar no Kodesh HaKodashim, você tem que fazer isso com voz, com barulho. Você não tem que ser recatado na hora que você faz uma mitzvah. Uma mitzvah você faz com vontade. Uma mitzvah você faz de uma maneira que as outras pessoas possam ver. Às vezes parece que a gente está expondo muito o judaísmo. Por que as pessoas lá fora têm que ver? Por que as pessoas têm que saber? Seja um judeu dentro de casa e fora seja normal. Adoro esse normal. Né? Então somos anormais, certo? Então isso não existe. Nós temos que fazer barulho. Nós temos que nos destacar. Como? Fazendo as coisas boas, as coisas certas. O Yehudi, ele faz mitzvah com vontade, ele faz barulho, não tem problema nenhum ele fazer, pelo contrário, ele vai divulgar para todo mundo as mitzvot, ele vai falar para todo mundo, temos que fazer Purim, temos que fazer Hanukkah, temos que colocar Tefilin, temos que acender as velas de Shabbat, e assim por diante. Nós não temos que ter medo, pelo contrário, o mundo hoje é muito exposto, tudo está muito exposto. A gente tem que saber que tudo isso que a Hashem criou é só para a gente poder expor a Torá, as mitzvot, e deixar isso acessível a todos. Esse é o Nishma Kolom. Tem mais um detalhe, que quando ele saía, era a verdade que ele rezava lá dentro, uma reza muito curta, porque a aflição do povo era muito grande. Será que ele vai sair vivo ou não? Não só preocupados com a vida dele, mas que se o teu representante ele morre, significa que nós estamos em problemas. A gente falou que o Kohen Gadol vestindo, só dele vestir o tzitz, ele já traz perdão, expiação para o povo. Então imagina se ele vai lá e morre, quer dizer que Hashem não aceitou ele como nosso representante. Então era uma aflição muito grande. Então ele entrava, ficava pouquíssimo tempo, fazia uma reza muito curta, que a gente lê no Yom Kippur, e quando ele saía, você já conseguia ouvir o barulho que ele está saindo, porque ele ficava atrás de uma cortina. Então você não conseguia ver se ele já saiu ou não, mas só dele começar a andar, a sair, você já podia se aliviar, falar, bom, eu acho que está tranquilo, ele está saindo, está tranquilo. Agora, se ele demora demais, provável que precisava puxar a cordinha e ele não estava mais entre os vivos. Ravi, alguma colocação? Apesar que o sininho já está na Torá, né? Antes do que aconteceu no Sinoshém. Sim, mas a aflição, isso poderia acontecer, a gente vai ver que aconteceu do Ktoret com os dois filhos de Aaron. O risco de você entrar despreparado, sem as roupas ou sem a qualidade espiritual necessária e morrer, era grande, já desde o início, porque era um lugar muito sagrado. Ok? Lembrar hoje, então, é o dia Zain Adar, o dia 7 de Adar, o dia do nascimento e falecimento de Moshe Rabbeinu, um dia muito especial, onde a gente pode aproveitar, pedir brachot para Hashem, e lembrar que isso tem tudo a ver com Purim, que quando o Haman ele fez o sorteio, que ele queria saber qual mês seria ideal para ele exterminar o povo judeu, então ele caiu no mês de Adar, ele ficou feliz porque era o falecimento de Moshe Rabbeinu. Se o nosso representante faleceu, então perdemos a força. Só que ele não sabia que nesse dia é o dia que ele nasceu. O que significa, na verdade, o que ele não sabia? Alguns sábios perguntam, se ele tinha tanto conhecimento, ele sabia o dia que Moshe Rabbeinu faleceu, muitos anos antes, ele provavelmente também checou o aniversário. Mas ele não sabia que um tzadik, ele nasce depois que ele falece. A Torá conta pra gente que a gente não sabe onde Moshe Rabbeinu está enterrado. Por quê? Para não ser um lugar de idolatria. Essa é uma explicação, a mais superficial, digamos assim, a mais simples, mas a outra porque Moshe Rabbeinu não foi enterrado. Moshe Rabbeinu, ele está vivo na Torá, ele está vivo através da gente continuar o legado que ele deixou. Então você tem lá um lugar onde você apontou, aqui jaz Moshe. Moshe Rabbeinu faleceu, foi uma figura importante, bonita, legal. Então não só idolatria, mas você fica lá um museu. O judaísmo não é museu, o judaísmo é vivo. Moshe Rabbeinu não faleceu, ele continua. E é isso que o Haman, ele não se tocou. Ele não sabia a força do povo judeu. Que depois que o tzadik, ele falece, ele, na verdade, é aí que ele começa a viver. E assim acontece também com o povo judeu, de maneira geral. Quando os Hamas, descendentes do Haman, hoje em dia, ou a figura que representam a figura do Haman hoje em dia, eles não sabem que quanto mais bate na massa de bolo, mais ela cresce.
eles acham que eles vão poder, Deus nos livre, nos exterminar. A Torá fala para a gente que os inimigos do povo de Israel são como a abelha. A abelha solta o ferrão, o que acontece com ela? Ela morre. E nós, pelo contrário, a gente se fortifica. Não que a gente espera esse tipo de coisa, mas a gente tem certeza absoluta que nós vamos cada vez ficar mais forte e todos os inimigos de Israel, assim como Amán, vão ser exterminados, se Deus quiser. Escolha.